A paz do Senhor, povo de Deus, com alegria nós chegamos à nossa penúltima aula do trimestre, um trimestre maravilhoso, um tema que nos desafia. Certamente nós fomos confrontados por essa temática e eu estou muito feliz por estarmos juntos até este momento. Nós vamos hoje para a lição de número 13, a lição para 24 de dezembro de 2023, com o tema O Propósito de Missões. De início eu deixo aqui aos professores, aos estudantes, 5 sinônimos da palavra propósito. Podemos substituir a palavra propósito por finalidade, intenção, vontade, alvo ou desígnio. São termos que nós podemos usar para ampliar nossa compreensão sobre o que é o propósito. Então hoje nós vamos estudar sobre o propósito de missões. Vamos para o nosso texto áureo. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16. Porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o evangelho. Verdade prática. Pregar o evangelho a toda criatura não é uma opção, mas uma imposição divina. Meus distintos estudantes da preciosa palavra de Deus, estamos falando sobre a obra missionária. Hoje vamos mergulhar aqui no assunto propósito de missões e eu quero deixar como sugestão literária aos nobres estudantes da palavra de Deus este livro que nós estamos exibindo aí na tela, o livro Missão em Cúcuta, do pastor José Satírio dos Santos. Esse livro é o registro fidedigno da experiência que o autor teve com Deus e o chamamento que ele recebeu para atender a obra missionária em contexto transcultural. Esse livro faz parte dos meus estudos pessoais, da minha história, da minha motivação para as atividades evangelísticas e certamente vai te auxiliar muito, vai gerar despertamento e sentimento missionário no seu coração. Coloque esse livro em sua lista de compras e adquira-o o mais breve possível. Queridos, nós vamos fazer a leitura bíblica em classe. Eu quero que você, estudante da Palavra de Deus, compreenda que esse texto que nós vamos ler aqui na leitura bíblica em classe, Apocalipse capítulo 5, versículos 9 a 14, Deus está nos permitindo, através desse texto, enxergarmos o resultado desse grande projeto da redenção. Projeto esse que temos Cristo como cabeça da igreja, temos o corpo de Cristo em atuação no mundo e às vezes a gente fica muito preocupado com os resultados, mas olhando para a esperança que a palavra de Deus gera, nós podemos ver este resultado. Então a leitura bíblica em classe hoje é um vislumbre do resultado do trabalho da igreja. Vamos ler. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono e dos animais e dos anciãos, e era o número deles milhões e milhares de milhares. E com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graças. E ouvi a toda criatura que está no céu e na terra, e debaixo da terra, e que está no mar, e todas as coisas que neles há, dizer: ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças, e honra, e glória, e poder para todo sempre. E os 4 animais diziam: Amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo sempre. Como disse, esse texto mostra a celebração, o júbilo que é revelado no calendário escatológico.
nós percebemos aqui o registro de João, da visão que ele tem dessa celebração, dessa conquista. Jesus é adorado pelos seres celestiais, pelas criaturas viventes, certamente pela igreja triunfante. Jesus é adorado porque o projeto missionário global foi um projeto de sucesso. Esse texto bíblico, assim como tantos outros, é um texto que desperta e alimenta a nossa esperança. Queridos, vamos para o nosso primeiro tópico da aula de hoje, o alvo da obra missionária. Lembra que eu citei no início os sinônimos da palavra propósito? Um dos sinônimos é exatamente o alvo. Qual é o alvo? Qual é a finalidade? Qual o desígnio que envolve o trabalho que a igreja faz? Quando nós não sabemos o que nós representamos, qual a finalidade da nossa obra, o nosso trabalho ele fica sem sentido, sem propósito. É importante que o pregador, que o obreiro de Deus, os ganhadores de alma em volta da terra, tenham esse sentimento. Nós fazemos parte de um projeto com resultados eternos. Cada vida que nós ganhamos para Cristo, que nós aconselhamos, que nós discipulamos, esse trabalho que é feito juntamente com esta pessoa é um trabalho de implicações eternas. Na leitura bíblica em classe, Apocalipse 5, no versículo 9, perceba o que o texto diz. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos. Na segunda parte do versículo, João diz o motivo. Por que Jesus possui essa dignidade? O texto diz: porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo e língua e povo e nação. Este é o propósito. Um propósito de alcance global. Alcançar todos os seres humanos. É um propósito que não elimina nenhuma etnia, nenhuma raça. Todos os seres humanos são alvo da misericórdia de Deus. Existe um texto que sempre está presente nas atividades de despertamento para o evangelismo, para a obra missionária. Nós vamos fazer uso desse texto, é um texto muito conhecido, mas o fato de ser conhecido não o desmerece. Esse texto é importante, nós devemos sempre ter contato com ele, assim como os demais. Eu estou me referindo a Mateus 28, 19 e 20. Leiamos a palavra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Todo cristão precisa saber o propósito da igreja. Qual é o alvo da nossa missão na terra? Deus não planejou para você uma rotina religiosa que você vai na igreja algumas vezes por semana, toma assento neste banco, assiste um culto como se fosse um cliente, às vezes reclama do serviço que é prestado na igreja, reclama do louvor, da pregação, do horário. Deus não idealizou para você uma vida cristã de cliente. O evangelho não é um produto, os pastores não são balconistas e você não é um cliente. Você é igreja de Cristo e você tem um alvo, você tem um desígnio para o qual Deus te chamou. Às vezes nós não entendemos essa realidade, mas nós temos sempre uma esfera de influência. Todos vocês que me assistem, todos nós temos uma esfera de influência. Pessoas que podem ser influenciadas por nós, nas redes sociais, nas famílias, nas confraternizações da empresa, pessoas que trabalham conosco, que são subordinados, que são superiores, vizinhos, colegas da universidade, enfim, são inúmeras as alternativas como campo de influência para a nossa atuação espiritual. Então, Deus tem um propósito para você. Você, como igreja, deve participar deste propósito. Ensinar a palavra de Deus. Você que é recém-chegado na igreja, você já faz parte disso. Você já precisa se envolver com este propósito, o propósito missionário da igreja.
Falando de propósito, eu quero deixar como sugestão o livro A Autobiografia de Reinhard Bonk. Eu estou exibindo aí uma imagem para que você anote e procure adquirir. Esse livro mostra uma vida totalmente dedicada à obra missionária. Esse evangelista alemão dedicou décadas e décadas da sua vida para um trabalho missionário no continente africano, realizando as maiores concentrações evangelísticas. Milhares de pessoas foram alcançadas pela sua vida, pelo seu trabalho, pela sua pregação. E neste livro, a autobiografia de Reinhard Bonk, Uma Vida de Fogo, você certamente será despertado para o evangelismo e para a obra missionária. Feito esta sugestão literária, nós vamos para o segundo ponto da aula de hoje. Inclusive, essas duas últimas aulas são apenas 2 tópicos. E esse segundo tópico diz: pregar o evangelho, a responsabilidade de todo cristão. Nesse primeiro subtópico, o pastor Wagner Gabi, o comentarista desse trimestre, colocou 7 perguntas reflexivas. Eu deixo a sugestão para você, querido mestre, que vai transmitir essa aula aos preciosos alunos da Igreja de Cristo, que você possa elencar estas perguntas, você pode imprimir estas perguntas, colocar no quadro, enfim, e permitir que os seus alunos participem nesse momento dessas perguntas reflexivas. Eu vou citar aqui algumas delas. Como está a nossa disposição em levar o evangelho a todo mundo? Você está disposto a cooperar de alguma forma com a pregação do evangelho? Ou você acha esse assunto um assunto inadequado, desconfortável, desagradável? Outra pergunta interessante que afeta as organizações, as lideranças, a pergunta é: temos formado obreiros suficientes para cumprir a grande comissão? Outra pergunta reflexiva: e os jovens crentes, eles enxergam a grande urgência desse trabalho? Queridos irmãos, recentemente um dos obreiros de nossa igreja pregou em um dos cultos e ele citou que quando nós quisermos matar um assunto, é só não tocar nesse assunto. Quando nós desejarmos que um assunto pare de circular, pare de ganhar força, é só nós não falarmos mais sobre isso. Infelizmente, em muitas instituições ditas evangélicas, em muitas igrejas, o assunto evangelismo já morreu. O assunto de missões é um assunto desconfortável e para muitos inoportuno. E, portanto, as gerações que estão sendo formadas estão vendo a igreja como um ambiente de entretenimento. E o propósito para o qual a igreja foi estabelecida na terra acaba sendo omitido. Meus queridos estudantes da Palavra de Deus, nessas aulas finais, eu rogo, eu suplico a você que está de alguma forma trabalhando pelo reino de Deus, ensinando, coordenando uma EBD, pastoreando uma igreja, ou simplesmente estudando, assistindo às aulas. Esse é o momento de nós fazermos alguma coisa, de nós levarmos adiante esse precioso tema, que ele não fique no campo teórico, mas que esse tema venha interferir na nossa prática de vida. Eu quero fazer uso de um texto sagrado em Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10, e dedico a todos os trabalhadores do Evangelho. O texto diz: tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Porque na sepultura para onde vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Queridos, a palavra de Deus nos ensina a pregar com excelência, a trabalhar com excelência. Qual é a tua área de influência? Você é um médico servindo a comunidade com excelência. Você estará abrindo portas para que o evangelho seja lançado no coração destas pessoas. Você é um profissional de TI. Você é um especialista em tecnologia da informação. Através dos mecanismos da web, dos mecanismos da tecnologia de informação, você pode sim comunicar a palavra de Deus a um número muito grande de pessoas. Se você é um agricultor, um pecuarista, profissional da educação, seja qual for a sua área, você pode oferecer a excelência da pregação do evangelho e as pessoas certamente receberão esta preciosa semente.
O apóstolo Paulo enxergava a obra da evangelização como uma obrigação. Eu quero fazer uso de 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16. Paulo diz: porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o evangelho. O apóstolo Paulo utilizava a sua inteligência, o seu dinamismo, sua sabedoria para servir a Deus com excelência. No mesmo capítulo, versículo 19 em diante, ele diz: porque sendo livre para com todos, fiz-me de servo de todos, para ganhar ainda mais. E fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, como se estivera debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivera sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me de tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. É importante a gente destacar que Paulo não está falando aqui de uma adequação moral. Quando ele diz aqui, fiz-me de fraco para com os fracos, não se trata de fraqueza moral, mas se trata de prudência e adequação no ambiente que ele chegava para não criar embaraço. Quando ele pregava aos analfabetos, ele não levava a sua erudição, ele se mostrava frágil no aspecto acadêmico e usava a linguagem do povo. E com essa habilidade de excelência, ele foi um instrumento de revolução e plantio de igreja em inúmeros lugares. Que o exemplo desse bandeirante do Evangelho fique para a igreja do presente século. Concluindo a aula de hoje, nós vamos fazer uso dessa leitura tão especial na conclusão desta aula. Há um propósito divino quanto a proclamar a mensagem de salvação ao pecador. Não podemos, então, desviar 1 milímetro desse santo propósito. De fato, evangelizar não é uma opção. Pelo contrário, é uma imposição divina como resultado do que o Senhor Jesus fez em nossas vidas por intermédio do Espírito Santo. Portanto, preguemos a boa notícia para todo pecador e em qualquer lugar em que ele se encontrar. Esse é o mais nobre e sublime propósito da Igreja de Cristo. Você percebe que tanto na verdade prática como na conclusão, o autor, o comentarista, usa a palavra imposição divina. Para alguns cristãos superficiais talvez seja uma palavra muito forte, mas para os pentecostais clássicos, pessoas que têm a palavra de Deus como regra absoluta de fé e conduta, não temos nenhuma dificuldade em entender. Como disse o apóstolo Paulo, pregar o evangelho é de fato uma obrigação. Tenha uma excelente aula e até a próxima semana, em nome de Jesus.